Você deixa de ficar rindo de mim, viu? Você deixa. Olha só que riso debochado. Precisa esse riso assim, tão aberto, tão debochado? Ou depende da situação? Hoje foi esse risinho assim, debochado, escancarado, assumido. O motivo de eu ter escolhido ela para participar do nosso videozinho. Vídeo esse que tá sem planejamento, eu só pensei, eu vou fazer. As ideias vão aparecendo, basta que eu seja natural, que eu seja autêntica. Por isso eu trouxe 2 fatozinhos de autenticidade que me ocorreram ontem, porque eu sei que quando há identificação, quando há interesse em se perceber, aí a gente sempre tira algo que sirva para nos orientar em algum aspecto da vida. Eu li um comentário da Wanda que ela fala que quer tomar mais posse de si. A ideia é essa, não é? Procurar a felicidade dela onde está, se sentir mais ela. Pessoal, eu fico muito feliz quando vocês manifestam determinadas intenções feito essa, porque o meu objetivo é justamente esse, é de estimular o encontro consigo. Não é um encontro assim que acontece, pei, bufo, me encontrei, sei aonde está minha felicidade, sei qual é o sentido da minha vida, acabou. Não é assim, porque isso são sutilezas que acontecem em vários momentos da vida. Não existe um só sentido para a vida, não existe só um encontro com a felicidade, existem vários. Dependendo do momento que você está passando, dependendo da circunstância e principalmente dependendo da atenção que você dá ao despertar da sua interioridade. Por isso que eu bato tanto nessa tecla, minha gente. Tudo bem, conviver em sociedade tem seus aspectos positivos, não resta dúvida, mas o encontro com a interioridade, ele não pode ser desprezado. Ele não pode ser deixado em segundo plano, senão a nossa vida fica vazia. Por mais que a gente não perceba, mas tem alguma coisa que você vê que está faltando, tem alguma coisa desconectada. É justamente você desconectado de si próprio. Porque, claro, cada pessoa é uma individualidade que nasce sozinha, que morre sozinha. Então, por que ela vai se abandonar durante a vida toda? Sempre vivendo em função do outro, sempre vivendo em função das coisas que as outras pessoas, que a sociedade dá importância e totalmente esquecida de si. Ou seja, paralelo a você viver com todas as funções sociais, da sociedade que você vive, da época que você vive, paralelo a isso, você também tem que reservar um tempo para si. Um tempo sozinho, porque em meio aos outros a gente se perde da gente. Sim, a gente acaba se esquecendo, porque os apelos são muitos, os barulhos são muitos. Então, cadê o silêncio? Cadê aquele momento de reflexão para você entrar em contato consigo e perceber as sutilezas? Que sutilezas? Perceber o que é que a minha alma quer. Além de fazer tudo o que eu faço, tem determinadas coisas que dão sentido, que dão satisfação, que você naturalmente procura. Às vezes desiste de procurar pelo meio do caminho, às vezes até encontra, mas não está amadurecido o suficiente naquele momento para entender, às vezes precisa retornar aquilo porque na época não tinha
o amadurecimento que hoje tem para refletir sobre todos os aconteceres, para refletir todo o passado que você construiu, porque a gente construiu muita coisa, é porque a gente nem percebe. A luta do dia a dia é muito dinâmica, e aí, ó, a gente vai vivendo e vai matando, vai vivendo e vai matando assim, no sentido de que vai esquecendo. No dia que a gente retorna, a gente diz, vixe, será que eu precisei viver tudo isso para reconhecer como aquelas coisas, por mais simples que sejam, foram muito bonitas, foram muito gostosas. É claro, né? Tem coisas muito boas que a gente vive, tem outras nem tanto, desagradáveis. Mas que tal deixar as desagradáveis um pouco assim para lá? Não é tentando fugir delas, não é desvalorizando aquele peso delas. Elas tiveram peso, sim. As coisas desagradáveis, elas também nos construíram, elas também moldaram a nossa personalidade, a nossa persistência, a nossa capacidade de voltar e fazer melhor, ou então de sair daquela por cima, ou então de saber desprezar, dar assim um desprezo, tá entendendo? Ou seja, você não vai acabar comigo, não. Naquele momento você pode até ter acabado, mas agora, ó, tô de pé de novo. Então, é melhor você ter uma ideia assim das coisas passadas desagradáveis do que ficar torturando, se torturando. É bem verdade que algumas coisas deixam trauma, e o trauma é coisa séria de se lidar. Mas você não vai ficar parando a sua vida de hoje por causa de traumas do passado. Porque às vezes eles nem se resolvem, porque eles marcaram a sua vida. Eles marcaram terrivelmente. Eu tenho traumas que até hoje eu não consigo superar. Alguns outros eu superei. Quando eu era jovenzinha, lá vem eu com minhas histórias, mas que sirva de lição. Quando eu era jovenzinha, eu tinha os seios enormes, novinha, tô falando de adolescente, enormes, e claro, pesados, e claro, arriados, e claro, o complexo era enorme. Finalmente eu lutei tanto por fazer uma cirurgia, pelo que hoje é SUS, mas no passado era INPS. Fui pra fila, passei 2 anos na fila, mas era difícil demais uma cirurgia plástica, mas finalmente eu fiz. Eu devia ter o quê? 19 anos quando eu fiz essa cirurgia. Os seios ficaram pequenos, proporcionais, em pé, não é? Bem durinhos, lindo, belo, belo, belo. E para um jovem de 19 anos, né? Foi assim uma das maravilhas. Mas a questão é que o trauma ficou. Eu não consegui me livrar do trauma. Qual era o meu trauma? Porque estava tudo certo, estava tudo bonito. Antes, eu só andava carregando na bolsa linha e agulha, porque eu tinha o medo, o pavor, que a alça do sutiã quebrasse, os seios arriassem e aí eu estava descoberta. Pois mesmo depois de eu me operar, ainda passei muitos anos sem conseguir me libertar dessa linha e dessa agulha dentro da bolsa. O trauma não passou. A questão estética passou pela operação, mas o trauma de jeito nenhum. Até hoje eu tenho um trauma muito grande. Eu tenho um trauma de falta de dinheiro. Por quê? Porque eu, na juventude, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a dar aula particular, ganhava pouco, mas já ganhava, porque eu tinha consciência de que era essa a função da gente, né? Ter algum dinheirinho para ganhar, depois escolher uma profissão. Mas a questão é que teve uma época que eu estava com a depressão muito, muito, muito funda, profunda mesmo. E aí eu tive que abandonar a sala de aula e tive que ir para outro trabalho. E nesse trabalho eu ganhava muito pouquinho. E ganhando muito pouquinho eu não completava as despesas. E a questão é que eu me sentia sem dinheiro, totalmente sem dinheiro. Porque, claro, o que eu ganhava, salário mínimo, ia embora, não abrir piscar de olho. E aí eu vivia nessa tensão do dinheiro, eternamente tensa. Eu não vou ter dinheiro para isso. Tanto é que
Quando eu me formei, eu comprei um carrinho, um Vox, e eu não conseguia dirigir esse Vox, eu tinha trauma de direção, porque o meu medo era só um: eu bater em algum carro e eu não ter dinheiro para pagar. E acabei vendendo o carro. Não consegui, nunca consegui dirigir, o trauma não se acabou. Mas o trauma que eu digo para vocês, que ainda tenho até hoje, é justamente em relação a dinheiro. É claro que a minha aposentadoria não é a aposentadoria de Marajá, mas dá para eu cumprir as minhas despesas. Às vezes passa das minhas despesas, mas não por culpa minha, por culpa de responsabilidades que eu tive que assumir e que não foram da minha vontade, e elas me deixam perturbada porque eu não tenho dinheiro para cobrir isso. Mas até hoje eu tenho trauma, eu acordo no meio da noite pensando que eu não tenho dinheiro nem para outro dia para comprar o pão. É a impressão que vem, ou seja, esse trauma nunca passou. Mas até hoje eu tento me resolver com ele. Também eu não quero perfeição não, né? Aí depois eu vou vendo, não, as coisas não são bem assim, sofro demais, torturo o meu terapeuta com essa história, mas a gente vai se resolvendo dentro da medida do possível. Ou seja, tem traumas que passam, tem traumas que não passam, tem coisa ruim, mas também tem coisa boa que traz gostosas recordações, e é isso que é bom a gente se fixar para poder descobrir onde é que é a felicidade da gente, onde é que ela está. A felicidade da gente. E aí, deixa eu contar para vocês o de ontem. O que aconteceu ontem? Ontem foi um dia que eu estava totalmente para baixo. Totalmente preocupada, totalmente sem um tostão devido à preocupação. Não era o real, era o emocional, era como eu estava me sentindo, certo? Mesmo porque essa semana eu havia vendido bonecas, eu tinha o dinheiro das bonecas, mas o meu emocional estava sem um tostão furado. Era o trauma falando mais alto, certo? Sim, mas aí eu disse, eu vou sair, eu preciso sair, eu preciso esquecer da vida, porque quando eu saio de casa, aí eu esqueço de todos os problemas, porque eu penetro em um outro ambiente, não é? E eu fui num shopping aqui perto. E, minha gente, eu tava lá no shopping e eu vi aqueles estandezinhos de livros que tem para infanto, juvenil, também tem de adultos, né? Eu digo, eu vou já olhar ali, é uma ótima distração, porque eu adoro o livro, né? Então, eu digo, eu vou já ver aquele estandezinho para ver se tem alguma coisa que me chama a atenção. E eu encontrei, deixa eu mostrar para vocês o que eu encontrei. Eu encontrei esse livrinho, tudo surpresa, tudo é uma surpresa, né? Eu não conhecia, é o livro Alice no País das Maravilhas, recontado, mas sabe como? Com a participação, deixa eu mostrar aqui para vocês, com a participação da Mônica, da turma da Mônica. Olha que desenhos lindos. Só olhar para um desenho desse, que já causa assim um bem-estar na gente, não é? Ou seja, eu ouvi a minha voz da sensibilidade, sai, vai passear, vai esquecer da vida. Fui, cheguei lá, a minha sensibilidade também disse, vai olhar aquele stand, sabe lá, se não tem alguma coisa que te interesse. E aí eu encontrei esse livro e intuí o seguinte, olha, Alice no País das Maravilhas com a participação da Mônica, significa que sempre cabe a gente fazer participação em novas histórias. Aqui se transformou numa nova história, é a da Alice, não é? Mas já tem aqui o toque da Mônica. Assim também a gente tem aquela história, como eu estava tendo a minha história estressada ontem, saí, penetrei numa outra história, que era a história de ter ido para um shopping, já era outra situação que eu estava vivendo, e ter encontrado um livrinho que me fez intuir isso. Tal qual a Mônica entrou na história da Alice no País das Maravilhas, a gente também vai entrando em outras histórias, desde que procure e, principalmente, desde que tenha
acesa a sensibilidade da gente. Só para complementar, R$ 10 apenas esse livrinho, minha gente. Um livrinho lindo desse. Olha que eu ainda nem li, mas olha, só as gravuras. Eu olhei só as gravuras. Cada gravura mais linda do que a outra. Só isso já coloca a gente, sabe, num outro patamar. Então, já faz a gente ver como, tentando se modificar, tanto por fora, quanto principalmente por dentro, como a gente consegue atingir outras esferas. Para completar, hoje eu recebi o último livro dos meus de história que eu tinha pedido. Aquilo que eu falei para vocês, de livros que eu já tive, certo? E aí eu recebi esse livro aqui, que também foi livro igual, eu já tive um igual, na época que eu fazia o científico. Hoje não é mais científico, né? Mas olha, minha gente, aí o que eu vi? Foi legal. Quando eu vi essa capa, eu me lembrei de mim, como eu era, os meus sonhos, os meus planos, o meu mundo tão imenso quanto é o mundo do jovem, não é? Mas as diferenças, o meu tinha capa dura, o meu não estava velho feito esse tá bem idosinho, não é? Estragadinho, manuseado, sei lá, o meu tava bem branquinho, bem limpinho. Aí foi justamente isso que a minha sensibilidade aflorou e eu vi e eu me comparei com ele. Eu comparei esse livro que hoje eu estou em mãos com o livro que eu tinha quando estava pertinho de entrar na faculdade. O meu era capa dura, esse já é a capinha mole, esse já está demonstrando o sinal da idade. Possivelmente, se eu tivesse continuado com o meu, ele estaria assim, não é? Mas isso significa o quê? Significa, o tempo passa, a gente amadurece, a gente se torna outro. Mas como é gostoso a gente não deixar passar a nossa atenção com o interior, com o contato consigo, com a conversa consigo, que é para poder despertar e manter viva a sensibilidade e a gente poder valorizar, reconhecer o quanto foi válido a vida da gente naquela ou naquela outra circunstância e o quanto é válido atualmente, seja que idade for, a gente não deixar nosso mundo acabar. A gente não deixar nossos projetos acabarem, nossas pequenas realizações acabarem, nossa busca por felicidade, nossa descoberta de quem a gente é em cada dia que passa e a nossa experiência de certeza, de consciência, de que somos responsáveis pelos nossos próprios sentimentos. Aqueles sentimentos que não nos agradam, a gente vê como pode consertar, a gente vê como pode ultrapassar, a gente vê como pode esquecer, desprezar, até xingar as coisas que nos fizeram mal, por que não? E as coisas que são boas ou que foram boas, a gente dá glória por ter vivido aquilo, por ter sentido aquilo. Era essa a minha mensagem de hoje e fico por aqui deixando um forte abraço para vocês e a imagem dessa risonha aqui. Tchau, pessoal, tudo de bom e até a próxima.